Bom dia, boa tarde a todos. Bem-vindos a esse webinar. Sou membro agora Como Falar sobre Org. Muito obrigada pela presença de todos vocês e pelo interesse nessa série de webinars. Meu nome é Paloma Marina Raifa, eu sou a diretora associada de engajamento aqui na Org e vamos começar com o tópico de hoje. Antes de entrar na matéria, nos pontos que vamos conversar hoje, eu queria lembrar vocês que esse webinar é o terceiro de uma série de 3 webinars que nós desenvolvemos aqui, sobre e para organizações interessadas em saber mais sobre o ORCID e como usá-lo. O primeiro webinar que nós tivemos no dia 26 de setembro é sobre como integrar com o ORCID. O segundo que nós tivemos no mês passado é sobre o portal de membros de ORCID e o Affiliation Manager. E o terceiro, hoje, sobre como falar sobre ORCID. Vamos ver algumas estratégias, bem como mensagens e o valor de ORCID, dependendo do tipo de comunidade dentro do ecossistema acadêmico. Também nós temos uma página sobre webinars, onde vocês podem conferir todos os webinars que nós já fizemos e nós faremos, obviamente, com o calendário completo, e a página ORCID On Demand, que eu invito todos vocês conferirem e verem os webinars que nós já realizamos. É importante também lembrar que essa sessão não é para pesquisadores, é para organizações, pessoas que estejam nas áreas de apoio à pesquisa e aos pesquisadores. Para pesquisadores, nós temos diversos recursos disponíveis no Centro de Ajuda, o Health Center, que vocês podem acessar nessa página. Também, se vocês são de áreas de apoio à pesquisa, podem conferir esses detalhes na hora de apoiar seus pesquisadores e a sua comunidade. Falado isso, vamos começar com o tema de hoje, inicialmente contextualizando o ORCID, depois falando sobre o valor de ORCID no ecossistema acadêmico, algumas estratégias de comunicação para com os pesquisadores e na organização ao completo, recursos de divulgação e outras ferramentas que vocês podem utilizar, e depois teremos opções de ter perguntas e respostas. Aqui na própria sessão do Zoom, vocês vão ver uma sessão de Q&A, ou perguntas e respostas, pode incluir qualquer dúvida que vocês tenham lá, agora, ao longo da apresentação, ou no final, no tempo de perguntas e respostas, para poder respondê-las ao final. Vamos começar falando sobre o conceito de identificador persistente. Isso pode ser um pouco abstrato, né? Porque nós muitas vezes falamos que o ORCID ID é um identificador persistente, e muitas vezes, quando é falado em identificadores persistentes, o ORCID aparece ali também. Mas o que é exatamente o identificador persistente? Primeiramente, temos o identificador, que é globalmente único e, portanto, identifica a entidade univocamente. Pode ser uma pessoa, como é o caso do ORCID, pode ser um conjunto de dados, um artigo de periódico, um projeto, um livro, um conjunto de dados, etc. É persistente, quer dizer que permanece e é estável e confiável, porque tem uma organização por trás mantendo. E nunca são retribuídos, quer dizer, se o ORCID ID agora é de um pesquisador e esse ORCID ID for desativado, nunca vai ser atribuído para outra pessoa. E é tanto resolvível por humanos quanto por máquinas, além de ser FAIR, que é um conceito com o qual vocês já devem estar familiarizados, a questão de encontrável ou localizável, acessível, interoperável e reutilizável. Os PIDs, os identificadores persistentes, são usados por vários motivos. O ponto principal é que eles desambiguam. Então, quando vocês estiverem conversando com os seus pesquisadores, por exemplo, sobre os motivos pelos quais eles devem ou deveriam se cadastrar e ter um ORCID, é principalmente esse. O nome próprio pode mudar ao longo da vida, ao longo da carreira, ou até mesmo pode ser igual a de outra pessoa. Porém,
no caso do Worked ID, sempre será o mesmo. E, portanto, ele vai facilitar compartimento, reutilização e atribuição das pesquisas. Por último, os identificadores persistentes permitem a automação e a interoperabilidade. Quer dizer que esses dados que estão, por exemplo, no caso do Worked ID, vinculados com o próprio Work, como podem ser as filiações profissionais, atividades profissionais, dados de financiamento, dados sobre trabalhos, dados sobre revisões por pares, eles vão poder ser utilizados em diferentes sistemas. Ao reutilizar esses metadados, nós vamos acabar economizando dinheiro, porque é esse conceito de inserir as informações uma vez e utilizá-las tantas vezes quanto seja possível. Dentro do contexto da infraestrutura aberta de pesquisa, o identificador persistente ORCID é um componente confiável. Então, se nós prestamos atenção nessa taxonomia, que é a taxonomia atualizada da ciência aberta, dentro da parte da infraestrutura, nós vamos ter essa infraestrutura aberta. E lá é onde os identificadores persistentes, incluído o ORCID, se encaixam. O ORCID é utilizado pelos pesquisadores de várias maneiras. Uma opção é o login em sistemas de envio de manuscrito ou solicitações de bolsa, mas também pode ser no sistema institucional, por exemplo, no repositório, dependendo de qual a integração que essa organização tenha feito. Serve também para o preenchimento prévio de formulários com dados desse registro de ORCID. É uma das partes da poupança de dinheiro que eu estava falando anteriormente, porque esses dados vão ser reutilizados em outro sistema e o pesquisador não vai precisar voltar a inseri-los. A inclusão dos IDs de colaboradores e coautores nos metadados dos trabalhos e projetos, também a atualização automática do registro, com os trabalhos uma vez publicados ou com as informações de bolsas uma vez concedidas. Isso é feito bem seja pela editora, bem seja pela agência de registro de identificadores persistentes de tipo DOI ou pelo financiador, pela agência de financiamento. De fato, um bom exemplo da agência de financiamento que adiciona informações de bolsas já concedidas é o caso da Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal. Na página de Worked on Demand, vocês podem ver um webinar também sobre como a Fundação para a Ciência e Tecnologia Portuguesa está fazendo uso dessas conexões. E as concessões de permissões a serviços como Crossref, por exemplo, em termos de registros de DOI, para que possam ter essa atualização automática com os registros em nome dos editores. Essa funcionalidade é chamada de auto-update e vocês vão ter também nos centros de ajuda mais informações sobre como funciona e como os pesquisadores podem utilizar. Mas, de forma geral, os pesquisadores estão fazendo isso, conectando-se com sistemas, recebendo informações nos registros, lendo informações nos registros e permitindo a atualização automática pela conexão com diferentes plataformas. Por exemplo, Crossref, mas não é a única. Então, é super importante, como falamos já na primeira sessão de todas, pensar no ORCID como um hub de dados relacionados à pesquisa que é propagado por todos os sistemas acadêmicos. Portanto, quanto mais registros totalmente preenchidos e sistemas integrados existirem, mais valor todas as partes interessadas poderão obter da adoção de ORCID. Então, aqui nessa imagem, vocês podem ver um pouco a ideia de inserir as informações uma vez e que elas sejam reutilizadas múltiplas vezes. O pesquisador está sempre no meio, se conectando com o sistema de publicação, sistema institucional, sistema da agência de financiamento ou plataformas de descoberta.
Todas essas ações, obviamente, não seriam possíveis sem que as organizações membro de ORC contribuíssem com dados para os registros. E, de fato, quando uma organização membro atualiza um registro da ORC, a fonte dessa atualização, a proveniência, é capturada para reutilização, de forma que adiciona uma confiabilidade com esse marcador de confiança e quando outra organização lê esse dado, pode ver a proveniência e, portanto, pode facilitar a tomada de decisões. Por exemplo, aqui na primeira captura de tela, nós vemos como o Ciência Vita, sistema da Fundação para a Ciência e Tecnologia Portuguesa, adicionou esses dados de financiamento. Na segunda captura, nós vemos uma produção, no caso, uma dissertação adicionada pelo repositório da Universidade Federal de Uberlândia, onde essa dissertação foi desenvolvida. Dessa forma, se alguém ler esses metadados, vai ter esse marcador de confiança e vai poder tomar decisões muito mais conscientes com base nesses dados. Tudo isso é ótimo, mas falar sobre ORC ainda pode ser desafiador. Qual o motivo? O principal motivo é que nós temos muitas partes que estão sendo envolvidas. Por exemplo, pessoas de gestão em biblioteca, pessoas de gestão em agências de financiamento, policy maker ou pessoas no governo, pessoas que vão apoiar desde o escritório de pesquisa, pesquisadores que vão trabalhar dentro das próprias integrações, ou pessoal de IT, pessoal que está vinculado com agências de pesquisa ou com editoras. Também pessoas em congressos, eventos científicos, os pesquisadores, obviamente, no meio, e toda a sua produção científica. E sempre tendo essa vinculação. Quem publicou, onde foi publicado, quem participou em qual evento, qual item foi financiado, etc. No final, tem muitos vínculos e isso pode ser desafiador. Então, vamos ver qual é o valor do ORC dentro do sistema acadêmico. Quais são exatamente os pontos que nós podemos utilizar para conversarmos com as diferentes partes. Dentro dos benefícios para pesquisadores, a metade desse slide e os seguintes estão em inglês, pois tem muitos detalhes que podem ser alterados na tradução, porém, o ponto principal para conversarmos com pesquisadores é que todas as informações de pesquisa podem ser acessadas por meio de um próprio perfil exclusivo e único, e ali essas informações podem servir para ser usada sempre que for necessário. Considerando que o ID é único, que mantém a flexibilidade dentro do nome, então o ID se mantém, mas seu nome pode mudar. Portanto, a atribuição da pesquisa sempre vai ser a correta. Como essas informações estão lá e podem ser reutilizadas, há mais tempo para desenvolver pesquisa propriamente e há uma redução associada de carga administrativa. E ainda, principalmente para as pessoas que estão no contexto europeu, os dados são portáveis, então estão sempre alinhados com o GDPR, o Regulamento sobre Proteção de Dados. Um ponto importante para conversar com os pesquisadores é o reconhecimento do trabalho deles, tanto de publicação quanto de revisão, na jornada de publicação. O ano passado, nós tivemos essa conversa com a Biblioteca da Unesp e a editora Karger, que foi ao redor do portal de periódicos da CAPES e apoiado pelo portal de periódicos da CAPES. Então, se vocês tiverem interesse, de lá também obtém algumas informações de como estabelecer essas conversas com pesquisadores. Agora, vamos para o outro lado.
o que acontece com as universidades e as instituições de pesquisa? Ponto muito importante é que quando os sistemas institucionais de universidades e instituições de pesquisa são conectados com o ORCID, é possível manter atualizadas com mais facilidade as pesquisas realizadas pelos acadêmicos e os pesquisadores e também facilitar a vida deles. Por quê? Porque se nós temos um sistema institucional, por exemplo, um sistema CRIS ou um repositório, e nós podemos importar publicações, podemos importar trabalhos, dados de financiamento, peer review, ou afiliações desde os registros da ORCID e também exportar para os registros da ORCID, nós conseguimos essa informação atualizada e também enviamos informações para os registros dos pesquisadores e eles não precisam ter a inserção manual desses dados. Portanto, vão ter uma poupança de tempo também. No caso das editoras, independentemente de se elas são grandes ou pequenas, e quando pensamos em editoras pequenas, pode ser um portal de periódicos de uma universidade, portal de periódicos, ou até mesmo um periódico independente que está na via de Open Access, por exemplo, de Open Access Diamante, não simplesmente naquelas editoras grandes. Mas ao integrar o sistema de editoração com o ORCID, é fácil para simplificar os fluxos de trabalho para autores, editores e revisores, e também o ORCID melhora o valor geral dos livros e periódicos para a comunidade, também ajudando a garantir a maior retenção dos autores e leitores. Um ponto muito importante é a possibilidade de utilizar os dados de ORCID para ajudar nos processos de acesso aberto. Um exemplo é o uso da ferramenta Open Access Switchboard com os dados de ORCID, mas também para ter uma melhor seleção de revisores para as revistas. Entre outras coisas, utilizando os record summaries, mas também outros dados que existam dentro dos registros da ORCID. E, obviamente, para o reconhecimento tanto das atividades de peer review quanto das atividades de publicação, dos textos que foram publicados. E é importante destacar que, no caso das atividades de peer review, não precisam ser atividades de peer review abertas. É perfeitamente compatível com as atividades de peer review anônimas ou anonimizadas. No caso dos financiadores e as instalações ou serviços de pesquisa, facilities, por exemplo, diferentes laboratórios, etc., quando essas organizações integram com o ORCID, é reduzida a carga de administração de prêmios, bolsas, etc., e é possível também medir melhor o impacto de uma maneira econômica, porque esses dados de ORCID podem ser reutilizados também e entender a vinculação entre um projeto que foi financiado por uma agência em específico e a produção científica oriunda desse projeto. Um ponto importante, por exemplo, seria destacar aqui as atividades, no caso de Portugal, que a Fundação para a Ciência e Tecnologia faz com essa reutilização de dados depois para o currículo nacional, ou Ciência Vitae. Agora, pensando nas agências governamentais e os gestores de política pública ou também desenvolvedores de política pública. Também nesse processo de integração, há um aumento da transparência e da integridade da estratégia e da política de pesquisa do país, no qual essas atividades estejam sendo desenvolvidas, pois podem ser utilizados os dados confiáveis e contribuídos pela comunidade, portanto, há mais camadas de confiabilidade sobre afiliações, resultados de pesquisa e financiamento. Então, também, esses dados podem ser utilizados para ter uma visão geral do que está acontecendo. Um exemplo é que nós podemos considerar aqui o exemplo da Irlanda e como eles utilizam para a política nacional, ou o exemplo dos Estados Unidos em termos de integridade de pesquisa.
E por último, já conversamos sobre o assunto na primeira sessão, quando falávamos de integrações e do papel dos fornecedores de serviços, ou também falado de Certified Service Providers, mas o ponto principal é que, ao oferecer essa funcionalidade, é possível também para os fornecedores de serviços aumentar o valor que é fornecido para a comunidade acadêmica, com dados de perfil confiáveis e de alta qualidade, pois esse sistema está dentro do ecossistema junto com mais de 5.000 sistemas que estão integrados ao Work. Também para as instituições que utilizam o fornecedor de serviço certificado da Work, é muito mais fácil a integração. Então, por exemplo, se a sua instituição estiver utilizando um sistema CRIS como Pure, ou como DSpace CRIS, ou como Exploro, ou se a sua instituição estiver utilizando um sistema de periódicos como Open Journal System ou JS, todos esses sistemas já possuem uma integração nativa com o Orchid e, portanto, é muito mais fácil ativar a integração e conseguir o valor adicional desse intercâmbio de dados e da poupança de tempo nas atualizações dos registros. Tudo que eu falei até agora pode parecer um pouco de alto nível. Está muito bem se vocês vão conversar com a liderança da instituição, com a liderança da biblioteca, liderança da agência de pesquisa ou até mesmo da oficina de pesquisa. Porém, o que acontece quando nós queremos falar mais especificamente de estratégias de comunicação no nível de uma instituição? Como conversado na primeira sessão, o valor de ORC deve ser comunicado independentemente do ponto do ciclo de adoção onde nós estejamos. Nós temos dividido, ao longo do tempo e das conversas com diferentes organizações membros, esse projeto de integração em 3 faces que realmente estão conectadas. Primeiramente, o planejamento, que seria a parte onde nós pensamos sobre como queremos ter a integração com o ORCID, quem vão ser os pesquisadores envolvidos, quais as unidades da instituição que vão estar vinculadas a IT, escritório de pesquisa, biblioteca, etc. Depois teremos o desenvolvimento técnico, propriamente, que, como falado anteriormente, no caso do uso de fornecedores de serviços certificados, é muito mais simples e muito mais rápido. E, por último, o lançamento oficial dessa integração. Porém, entendendo isso como um projeto, ao longo do tempo é muito importante trabalhar também com a comunidade durante o processo para prepará-la para o lançamento dessa integração e, ao final, maximizar a adoção organizacional. Como pode ser feito isso? Nós podemos pensar em estruturar as campanhas de comunicação com base no que em inglês são os 3 As, que seriam a antecipação, a ação e a conscientização, ou awareness em inglês, por isso os 3 As. No ponto de antecipação, nós vamos ir explicando para a comunidade quais os motivos, os porquês do que a gente está desenvolvendo. Como pode ser feito isso? Pode ser feito com boletins informativos, newsletters, com postagens em blogs, ou no site web, ou live guides, as guias de biblioteca. Depois, vamos ter a ação propriamente, que seria o que estamos fazendo, a integração e o engajamento com a comunidade. Como pode ser feito isso? Pode ser feito com e-mails ou eventos para pesquisadores, pode ser feito dentro do contexto de outros eventos, como a Semana do Acesso Aberto, a Semana da Revisão por Pares, a Semana dos Dados, Love Data Week, em outubro, Open Access, fevereiro, Love Data Week, setembro, revisões por pares. Depois, também podemos introduzir elementos de competição, como podem ser, por exemplo, as ideias de ORCID Champions, ou quais são os registros que estão mais completos, quais são os pesquisadores que destacam no uso de ORCID dentro
de uma faculdade, dentro de uma universidade específica, ou até mesmo dentro de um conjunto de bolsistas. E por último, teremos a conscientização constante, que seria ir informando a comunidade, questões de workshop, ter um incentivo em toda a instituição para que, por exemplo, os Orchid IDs estejam nas assinaturas de e-mail, que haja umas diretrizes claras sobre como inserir essas afiliações institucionais e que haja menções ao ORCID no ciclo de pesquisa, ou seja, não simplesmente como uma lista de publicações, mas como esse hub de dados que eu mencionava inicialmente. Quer dizer, é o uso de ORCID quando nós estejamos preparando um plano de gestão de dados, na publicação da produção, na solicitação de uma bolsa ou de um subsídio específico, na publicação, na revisão por pares, etc. Nesse site que eu coloco aqui no rodapé, vocês conseguem ver também essa estrutura e até mais recursos para a comunicação. Agora, sempre temos que manter o foco nos pesquisadores e adaptar as mensagens às necessidades específicas dos pesquisadores. É muito importante porque, no final de contas, o que a gente está fazendo é feito para a comunidade científica. Então, sempre precisamos contar com eles também. Então, por isso, é necessário pensar no que os pesquisadores, os usuários querem, antes de pensar no que o ORCID quer dizer, ou a integração com o ORCID específica do sistema faz ou como funciona. Por isso, também é necessário compartilhar maneiras práticas de tornar o ORCID útil, onde pode ser utilizado, como é que ele vai ser útil. Porque, no final de contas, se uma ferramenta não for útil, ninguém vai utilizar. Também, no caso de que exista uma integração específica, esclarecer como essa integração irá beneficiar os pesquisadores, os usuários, desde o ponto de vista, por exemplo, economia, poupança de tempo, ou de preenchimento de formulários, de redução de carga administrativa, maior capacidade de ser descoberto, maior visibilidade da produção científica, entre outros. E é muito importante também, mesmo que eu tenha iniciado essa apresentação falando de identificadores persistentes, evitar jargões ou acrônimos, pois nós, por exemplo, desde o ponto de vista de apoio à pesquisa, podemos estar muito familiarizados com o conceito de PIT ou com o conceito de FAIR, mas é possível que os nossos pesquisadores não estejam no mesmo nível. Portanto, é muito importante utilizar uma linguagem simples e acessível. Depois, se nós vemos que dentro das necessidades da nossa comunidade, eles estão perfeitamente familiarizados com conceitos como FAIR, por exemplo, nós podemos continuar utilizando esse conceito sem problema nenhum. Vamos ver agora 3 exemplos na prática de como que isso pode ser feito realmente. O primeiro exemplo será a Universidade de Nevada, nos Estados Unidos, o segundo, a Universidade de Liverpool, na Inglaterra, e o terceiro, a Universidade Federal de Uberlândia, no Brasil. A Universidade de Nevada, nos Estados Unidos, percebeu antes da pandemia que eles estavam com certa dificuldade para engajar com a comunidade em termos de o que podia ser feito. E tiveram uma bibliotecária especializada especificamente na área de ter uma campanha de comunicação sobre ORCID. Só que o problema adicionado foi que isso foi feito durante a pandemia. Portanto, houve os desafios habituais que todos nós vivemos ao longo da pandemia. Vocês podem ver o artigo completo no link ali do rodapé, mas as principais atividades que foram desenvolvidas foram a reconstrução de relações no campus, pois, de fato, havia uma dificuldade na comunicação com a comunidade científica. Como era o contexto da pandemia, foram desenvolvidos workshops e eventos de forma virtual,
o que levou também à atualização de muitos recursos digitais. Muitos deles também vinculados a como é que essa organização tinha estruturado o sistema CRIS e como é que os pesquisadores podiam conectar ao sistema CRIS. Especificamente, no caso da Universidade de Nevada, o sistema utilizado é Faculty 18, mas pode ser qualquer outro, por exemplo, Pure, ou DSpace CRIS, que eu indiquei anteriormente, Vivo ou qualquer outro. Também houve uma colaboração com docentes que já estavam mais vinculados à questão de ORCID e à temática de ORCID, e muitas campanhas de e-mail e boletins informativos ou newsletters. E também o que a biblioteca desenvolveu foram consultas individuais para os pesquisadores que tinham alguma dúvida sobre como utilizar o ORCID dentro do processo de pesquisa deles e também com as ferramentas institucionais. E, obviamente, o uso de mídias sociais para a promoção. Entre outras coisas, as principais conclusões que eles levaram dessa atividade, além dos desafios da pandemia, foi que ter essas atividades de engajamento com a comunidade aumentou a adoção do ORCID. Especificamente, eles falam que 19% a mais dos pesquisadores tiveram ou se cadastraram para um ORCID ID e 15% a mais se conectou com o sistema institucional. Eles destacaram também a importância da colaboração, quer dizer, não desenvolver atividades isoladas, ou seja, que não seja exclusivamente, por exemplo, a biblioteca fazendo as coisas, senão também com o trabalho do IT, do escritório de pesquisa e de outras áreas que possam estar envolvidas, junto com as diferentes faculdades, para poder levar essa mensagem para a frente. A criação de materiais digitais e a atualização de materiais digitais também é muito importante, e eles concluíram também que é necessário ter um foco futuro em campanhas mais direcionadas. Inicialmente, essa campanha foi feita de forma geral, mas depois eles precisariam direcionar mais. Por exemplo, trabalhar com a escola de doutorado, ou trabalhar com uma faculdade específica, ou até mesmo com um grupo de pesquisa específico, dependendo das necessidades, ou por áreas temáticas. Por exemplo, o trabalho de utilizar o ORCID ID com agências de financiamento, utilizar o ORCID ID na jornada de publicação, etc. Outro exemplo é a Universidade de Liverpool. Nós já falamos sobre esse exemplo na sessão anterior, quando indicávamos o uso do Affiliation Manager, mas realmente essas dicas da Universidade de Liverpool são aplicáveis a qualquer integração que a gente esteja desenvolvendo em uma instituição. A boa comunicação e o envolvimento da comunidade no processo realmente garantem que a adoção seja bem-sucedida. Por isso é importante comunicar aos pesquisadores os planos com antecedência, como eu indicava, para que eles não sejam pegos por surpresa, para que eles saibam realmente por que nós estamos fazendo essa solicitação deles, por que nós estamos indicando que eles se conectem com uma certa plataforma, qual o benefício que eles vão obter disso. Evitar, muitas vezes, adicionar detalhes sobre o uso de ORCID junto com outras muitas informações. É melhor separar e, como vimos no exemplo anterior, ter uma comunicação mais direcionada. Agora, esse e-mail, ou agora essa postagem, ou agora esse boletim informativo fala sobre ORCID, fala sobre a integração especificamente. Fornecer também, se há uma integração, detalhes de contato para os pesquisadores, porque eles podem ter dúvidas, eles podem ter algum erro na hora de conectar o identificador. Eles devem saber com quem eles podem se comunicar para dúvidas. E, no caso da Universidade de Liverpool, eles trabalhavam com dados de afiliação, mas isso pode ser aplicado a qualquer tipo de dado, ter sempre um plano para manter esses dados atualizados, porque senão os pesquisadores não vão ver realmente esse valor adicionado.
se esses dados não estão com os identificadores necessários, não estão com as datas necessárias, não estão bem estruturados. E eles também querem poder utilizar esses dados de org em outras plataformas e ter essa camada de confiabilidade indicada anteriormente. Por último, temos o exemplo da Universidade Federal de Uberlândia, onde realmente há uma abordagem que combina tanto a política institucional quanto a integração e a comunicação. Dentro de política institucional, a Universidade Federal de Uberlândia possui duas integrações, mas elas estão vinculadas exatamente com portarias institucionais que foram desenvolvidas para indicar o uso do OrgID. Especificamente, a que eu coloco aqui na captura de tela é para o depósito de tese e dissertações no repositório institucional. Mas é claro que nós não podemos basear toda uma estratégia exclusivamente na política pública, ou na política institucional, no caso. É necessário também que os pesquisadores saibam por que eles devem fazer isso. E daí a parte da comunicação. No marco do programa de capacitação e informação que a Biblioteca da Universidade Federal de Uberlândia faz, eles incluem também dados específicos sobre a criação e a alimentação do OrgID. No caso, abordando tanto a parte manual de dados que podem ser inseridos pelo pesquisador, quanto a parte automática de dados que podem ser inseridos pela conexão com sistemas, por exemplo, Search Engine Wizard, dentro da interface de usuário, mas também as conexões com as plataformas institucionais, no caso, repositório e portal de periódicos, mas isso depende de cada instituição. Pode ser um sistema CRIS também, ou pode ser o sistema de solicitação de bolsa numa agência de financiamento, pode ser o sistema de currículo nacional, etc. Vocês podem ler a história completa e os pontos, até mesmo tem um link para as portarias no link aqui do rodapé de uma postagem de blog que a gente fez o ano passado. E eu queria finalizar indicando que nós temos a nossa biblioteca de materiais. Vocês podem escanear esse código QR e acessar. Além disso, dentro dessa biblioteca de materiais, vocês têm alguns que estão produzidos pela comunidade, não diretamente pelo org. E nós estamos trabalhando muito mais nessa biblioteca também para que haja traduções dos materiais que não estejam exclusivamente em inglês, mas também existam outros idiomas. Se algum de vocês quiser contribuir para essa biblioteca, podem nos contatar e todas essas atualizações, obviamente, são bem-vindas. Nós temos também os eventos, por exemplo, esse webinar, mas outros muitos com outras temáticas que a gente irá desenvolvendo ao longo do ano que vem e seguintes também. O blog do org, que realmente inclui histórias de uso de caso benefícios para a comunidade, novas funcionalidades do org, etc. E é uma forma muito interessante de vocês se manterem atualizados na hora de comunicar também para a sua comunidade. A central de ajuda, ou Help Center, que eu indiquei, que tem um foco específico nos usuários, nos pesquisadores, ou seja, como eles vão ver o registro, como eles vão ver a interface do org e o que eles podem fazer. E, de fato, desde essa central de ajuda, é onde vocês vão poder também obter muitas informações na hora de, por exemplo, treinamentos para os pesquisadores. Em mídias sociais, nós estamos em diferentes mídias sociais, principalmente no LinkedIn, e também ali publicamos tanto informações do org diretamente, quanto informações da comunidade, que também podem ser muito interessantes para vocês, se vocês quiserem ter alguma ideia ou pegar dicas do que outras instituições estão fazendo. Com isso, eu agradeço muito pelo tempo e pela atenção, e agora nós temos um tempo para perguntas e respostas. Eu vi já que tem duas aqui.
Eu vou parar de compartilhar minha tela, porque eu acho que senão não consigo ver as perguntas. Ótimo. Tem algumas dúvidas aqui sobre os slides dessa apresentação. Eu esqueci de lembrar. Os slides serão compartilhados depois da apresentação e também estarão disponíveis na plataforma On Demand, que eu indiquei, junto com o vídeo. E desses eventos não tem um certificado de participação, mas vocês vão receber um e-mail que serve como certificado de participação, se precisar apresentar na organização. Tem uma pergunta, eu acho. Marta Frade. Ou talvez foi um erro. Deve ter sido um erro. Mas, em qualquer caso, se houver alguma pergunta, Marta pode adicionar aqui no Q&A. Comentarei de novo a questão de certificado. Não podemos emitir certificados como tal, mas ao finalizar, vocês vão receber os slides e a gravação em um e-mail, e lá o próprio e-mail serve como certificado de participação. Nós temos lá uma frase inserida, caso vocês precisem apresentar para a sua organização. Temos ainda uns minutos, caso vocês quiserem perguntar alguma coisa a mais. Até eu deixo mais uns minutos. É, Agora, ao finalizar a reunião também, o webinar, vocês terão uma enquete onde vocês podem tanto indicar a sua valoração dessa sessão, quanto inserir tópicos para futuros webinars que sejam do seu interesse. E isso também é importante porque nós utilizamos essa informação para desenhar futuros webinars e tentar sempre responder às perguntas da comunidade. Parece que não há nenhuma dúvida, nem pergunta. Então, eu agradeço a todos vocês pela presença de novo e pelo interesse nessa série de webinars. Espero que vocês possam utilizar tanto os slides quanto os materiais, as gravações das 3 sessões em futuras oportunidades na sua instituição. E para qualquer dúvida, nós estamos à disposição por e-mail ou desde o nosso Help Center. Obrigada de novo e tenham um bom dia e uma boa tarde.